Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Desejo uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para meus amigos. E nesse dia de hoje, venho eu deixar uma palavra de Deus para o seu coração, que está escrito no livro de Neemias, capítulo 8, até o versículo 12, que tem como título: Esdras lê a lei diante do povo. E chegando no 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que estava diante do povo das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fazia para aquele fim, e estava em pé junto a ele, a sua mão direita, Matias, Sena, Ananias, Urias, Ilquias, Maceias, e a sua mão esquerda, Pedaias, Misael, Melquias, Assum, e Zacarias e Messulam. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abriu ele todo o povo, se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, levantando as suas mãos e inclinando suas cabeças e adorando ao Senhor, com o rosto em terra. Aleluia. Versículo 8, eu vou ler aqui um versículo adiante, que fala: E leram no livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote, Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, então não vos lamenteis nem choreis, porque, aleluia, todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe: Mas ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber, a enviar porções e a fazer grandes regozijos, porque entenderam as palavras que lhe fizeram saber. Glória a Deus, aleluia, amados. E essa palavra está falando sobre restauração, né? Uma restauração poderosa que Deus trouxe sobre a vida do seu povo Israel, através da leitura da palavra, porque quem edifica as nossas vidas é a palavra de Deus. E aqui eu vou deixar um breve comentário que fala assim: o livro de Neemias trata de restauração. Este é o tema central deste livro. Basicamente, Neemias tratou de 3 tipos de restauração em Jerusalém. A primeira restauração foi a restauração física,
quando Neemias levanta os muros, coloca as portas, trata da segurança da cidade. E a segunda restauração é a restauração social, quando Neemias restaura as terras que tinham sido tomadas dos nobres, quando ele restitui a justiça social da cidade de Jerusalém, quando ele estabelece aos cantores, os levitas, que tivessem seu salário garantido para que pudessem oficiar, que seja oficial no templo da casa de Deus. Mas agora, queridos irmãos, a última restauração é a mais importante de todas. É a restauração espiritual, quando Neemias providencia a palavra de Deus, seja o instrumento que vai reger a vida do povo na cidade de Jerusalém. Certamente a reforma implementada por Neemias e restauração da autoridade da palavra de Deus sobre o povo, porque sem essa restauração, as demais seriam temporárias. Amém, amados? Glória a Deus por esta palavra maravilhosa. Eu louvo a Deus por esta palavra. E em cima dessa palavra eu quero contar algo que aconteceu na minha vida agora, domingo, agora há poucos dias atrás. Aconteceu, aliás, hoje é segunda, Então aconteceu ontem, que foi domingo. Então, amados, a palavra de Deus tem poder. Aliás, hoje é terça-feira, Terça-feira, 17 de agosto. Foi domingo, eu estava muito triste, muito abatida, muito cabisbaixa, porque a perda do ente querido faz isso, É algo devastador que acontece na vida do homem. Perder alguém que você ama, você nunca quer aceitar, Perder é uma coisa que é a natureza do homem. O homem já tem a natureza que ele não gosta de perder nada. E perder aquilo que a gente ama muito, ou pessoas que a gente ama, ente querido, é uma coisa que machuca muito, que dói muito dentro de nós. E essa palavra vai falar justamente sobre isso, vai falar sobre restauração, que quem restaura, quem traz ânimo, quem traz força de volta para a vida do homem, quem muda o cativeiro do homem, é só a palavra de Deus. Não é dinheiro, não é fama, não é glória, não é marido, não é nada dessa terra, mas é as coisas do céu que muda e que impacta, a nossa vida. Aí aqui está falando sobre o cativeiro de Jerusalém, Jerusalém voltou do cativeiro, o povo estava sem noção de como ia começar de novo. Já havia mais de 80 anos que o povo retornara à sua cidade da Babilônia, Então o povo de Deus estava preso, estava em cativeiro, e eles haviam voltado do cativeiro, a Labra Subierga, quando foi escrita essa palavra, Quando Deus deixou escrita essa palavra no livro de Neemias. O povo havia voltado do cativeiro, E o povo não sabia como retomar a sua vida de volta, como começar, tudo de novo. Começar e recomeçar é algo muito difícil, A cidade tinha sido destruída, E Neemias foi lá e reconstruiu a cidade novamente, Só que havia algo que estava faltando na vida daquele povo, que era a presença de Deus, que era a palavra de Deus, porque o povo estava em cativeiro outrora, porque o povo tinha sido desobediente, tinha esquecido de Deus. Então, todas as vezes que a gente esquece de Deus, a gente pena, a gente sofre, Não podemos esquecer de Deus, o homem não pode esquecer do seu Deus, de Deus, nem um minuto da sua vida. A criatura não pode esquecer do Criador, Não podemos esquecer do Senhor e o que o Senhor tem feito em nossa vida.
Então aqui está falando no livro de Esdras, capítulo 8, vamos ler, que fala assim: E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel na sua cidade, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Então o povo estava sedento. Aqui o povo, se juntou como se fosse um só homem, em concordância. Nós queremos ouvir a palavra de Deus, porque ela vai nos direcionar, ela vai abastecer a nossa vida. O homem sem o alimento do céu, o homem sem o pão do céu, ele morre, ele definha. Assim se encontrava Israel, Por ter se afastado da palavra de Deus, ela estava anêmica, ela estava doente, estava com apatia, estava enferma espiritualmente. E Esdras, eles pediram que Esdras trouxesse o livro da lei, Esdras era sacerdote e escriba, então eles pediram, o povo, como se um só pediram, se juntaram e pediram que eles lessem a palavra de Deus. E Esdras, ele tinha esse papel, não só de ler, mas também de interpretar as escrituras, Que as escrituras, na parte humana, ela prejudica a vida do homem, ela pode fazer algo, devastar, ela pode prejudicar a vida do homem, mas quando a palavra de Deus ela é interpretada espiritualmente, ela edifica a vida do homem, Ela não prejudica, porque ela está sendo lida de forma certa. E foi o que Esdras fez aqui. Ele leu a palavra de Deus, depois ele deu a interpretação, que a interpretação de Deus, ela é difícil, Para aquele que não anda no Espírito, mas para o homem que anda no Espírito, ela se torna algo fácil, algo fácil de manejar. E aqui versículo 2 fala: E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. Então Esdras, que era o sacerdote e escriba, responsável por trazer a palavra de Deus, trazer o alimento, abastecer o povo, fortalecer o povo com a palavra de Deus, ele lia a palavra em praça pública, depois ele dava a interpretação, ele falava o significado daquela palavra, Aí isso aí facilitava bastante o entendimento, e ali o Espírito Santo foi movendo as águas, ali o Espírito Santo foi trabalhando no coração do povo de Deus. Versículo 3 fala: E leu no livro diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estava atento ao livro da lei. Então o povo estava sedento, Quando a gente chega na presença de Deus sedento, com fome de Deus, quem abastece a nossa alma, quem fortalece o nosso espírito, é a palavra de Deus, porque ela é o pão, ela é o alimento. Da mesma forma, nós não alimentamos nosso corpo físico com alimento aqui terreno, com as coisas da terra, com alimento humano, e o nosso espírito ele só é alimentado com a palavra de Deus. E foi o que Esdras fez. O povo estava tão faminto que ele passou a manhã toda e foi até quase meio-dia lendo a palavra de Deus, e o povo atentamente, prestando atenção a cada palavra que estava sendo ministrada naquele lugar. Versículo 4 fala: E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estava em pé. Junto a ele, a sua mão direita estava
Matias, Sena. Então, ele não estava só, ele estava com outros servos de Deus ali presentes naquele momento que o ajudava a fazer essa obra de Deus. A Bíblia diz que estava ali os levitas, né, os sacerdotes e toda a congregação, todo o povo, né, e Neemias estava ali também ouvindo, observando, se enchendo da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela liberta o homem, ela transforma a vida do pecador, ela limpa e ela traz alegria. Versículo 5 fala: e Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Versículo 6 fala: e Esdras louvou ao Senhor, grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém, levantando as suas mãos, inclinando a sua cabeça. Então o povo estava muito sedento, aqui fala, e adorando ao Senhor com os rostos em terra. O povo de Israel é um povo muito temente a Deus e é um povo muito obediente. Agora, porém, quando ele se inclina para o pecado, ele se afunda profundamente. Então, Deus desce com dura cerviz, Deus desce com um braço forte, Deus desce como a mão de um pai de família quando dá palmadas no seu filho quando ele pratica algo de errado. Assim é a correção divina. É uma comparação que eu estou fazendo. Quando um filho ou uma filha da gente comete algo de errado, a gente disciplina ele. Assim é o Senhor, Deus traz disciplina, né? E às vezes é uma disciplina severa porque a gente ultrapassou os limites. Passou os limites, né? Pecou demais, errou demais. E o coração do homem, ele tem a tendência a se inclinar para o pecado, para as coisas do mundo. E se Deus não corrigir muitas das vezes com vara, a gente não se endireita. O homem não muda as suas veredas. Então foi assim com Israel. E versículo 8 fala: e leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Então, ele lia e ele explicava, ele lia e dava o entendimento, facilitando assim a compreensão de cada um daqueles homens que se faziam presente naquele lugar, né? É muito bom quando alguém lê a palavra de Deus para a gente, não só lê, mas lê e interpreta ela de forma correta, como ela é de verdade, sem enfeitar, sem aumentar e sem diminuir, porque é pecado esse tipo de coisa, mas falar ela como ela é, a palavra genuína, né? E versículo 9 fala: e Neemias, que era o governador e o sacerdote, Esdras, o escriba e os levitas, ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus. Então não vos lamentei, nem choreis. O povo estava muito triste, né? Porque eles tinham saído de um cativeiro, né? E saindo do cativeiro, eles se depararam com a sua cidade destruída. Aí ali Deus reedificou, Deus reconstruiu os muros da cidade. Os muros significa proteção. Deus colocou de volta a proteção, Deus trouxe de volta tudo aquilo que o inimigo tinha saqueado, tinha tirado do seu povo. Deus restituiu, Deus restaurou aquela cidade, né? Muro antigamente significava proteção, né? E para os nossos dias atuais, a proteção que nós temos está em Deus. Nós estamos guardados e protegidos em Deus. Nós estamos guardados e fortalecidos em Deus e na sua palavra. E todo o povo chorando, ouvindo as palavras de Deus. Então o povo estava arrependido, o povo estava quebrantado. E isso agrada muito o coração do Senhor, quando Deus vê um homem e uma mulher chorando e arrependido dos seus pecados, né? Seja ele qual for. A Bíblia diz que todos os pecados são perdoados quando o homem se chega a Deus e confessa os seus pecados e se arrepende. Se arrepender é sair do caminho errado e entrar no caminho certo, né? Então, foi isso que o povo fez.
o povo se arrependeu, chorou amargamente, né? Porque tinha deixado a Deus, estava cultuando outros deuses, práticas ilícitas, práticas da Babilônia, práticas do mundo, e Deus não chamou seu povo para andar com esse tipo de coisa. A Bíblia diz que nós somos um povo separado, o povo de Deus é diferente do povo do mundo. Essa diferença significa santidade, nós somos um povo santo. Santidade significa separação, viver de forma diferente, de forma que agrade a Deus. Então eles começaram a chorar e plantear. Versículo 10 fala: disse-lhe mais, ide e comei as gorduras que eles não comiam, né? Comei e se alegrai. E aqui fala, disse-lhe mais, ide e comei as gorduras e bebei a doçura, né? E enviai porções aos que não têm nada, preparando para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçai, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E o Espírito Santo ministrou o meu coração, lá para Subiérgia. Eu falei, Senhor, qual o significado dessa palavra? Eu preciso entender ela. E o Senhor falou, a alegria do Senhor é a nossa força. O significado dessa palavra para nós, para o povo de Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força, porque ela não está baseada nas coisas humanas. A alegria do Senhor é a nossa força, porque ela vem do alto, ela é divina, ela vem de cima, ela vem do céu. Então ela nos fortalece, ela nos abastece, ela nos põe de pé. Na medida que você está triste, né, como eu estava triste outrora pela perda de um ente querido, Deus trouxe um fortalecimento. Na medida que eu fui ouvindo a palavra de Deus naquele culto, né, naquele culto que estava sendo realizado plenamente no domingo, o Espírito Santo foi ministrando no meu coração e foi arrancando aquela tristeza, foi arrancando aquele mal que estava devastando a minha alma, que estava trazendo escuridão para a minha alma, para a tristeza, porque Deus não fez o homem para viver triste, não, né? Isso não quer dizer que a gente vai atravessar momentos difíceis, vales e desertos a gente atravessa, e muitas das vezes, todos os dias nós temos que matar um leão, um urso, né? Passamos por luta porque nós lutamos contra principados e potestades. Mas Jesus falou, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Ou seja, levante a cabeça, olhe para o alto de onde vem o teu socorro. Na medida que você está triste, que você está abatido, quando você escuta a palavra de Deus, o Espírito Santo vai ministrar ela ao teu coração conforme a sua necessidade, conforme aquilo que você está precisando receber de Deus. O Espírito Santo é maravilhoso, ele é a terceira pessoa da Trindade, ele mergulha nas profundezas e nos segredos de Deus, lá para subir. Então o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, trazendo um bálsamo, trazendo uma alegria, trazendo um renovo do céu, um renovo de Deus, pondo-me de pé e colocando as minhas forças de volta. Eu louvo a Deus por isso, né? Eu louvo a Deus pelaquela passagem da Bíblia que fala quando Josué, ele se deparou com aquele momento, com a perda de Moisés, ele perdeu o chão, porque muitas das vezes é isso que acontece conosco. Nós perdemos o chão em certas circunstâncias que a gente atravessa na nossa vida, que a gente passa. Então, Josué, ele perdeu o chão, porque Moisés era um líder fora do sério. Não existia outro igual aquele homem. O homem via Deus face a face, conversava com Deus. A glória de Deus se fazia presente na vida dele. Ele tinha muita comunhão com Deus. Então, Josué disse, meu Deus, mas Deus derramou. O Espírito de Deus se apoderou da vida de Josué, assim como se apoderou da vida de Moisés, se apoderou da vida de Josué, o capacitando, o fortalecendo. E Deus falou para Josué, esforça-te e tem bom ânimo, né?
Deus estava falando para Josué, você vai conduzir esse povo com braço forte, mas não é sozinho, é na minha força. Gideão venceu os midianitas, se eu não me engano, foi na força de Deus. 300 homens contra 135 mil homens, né? O cálculo de Deus, a Labra Subiergue, a matemática de Deus é diferente da matemática do homem, né? Diante da ótica humana é impossível, seria impossível ele vencer uma batalha. Gideão venceu uma batalha com 300 homens, ele venceu a batalha, né? Deus deu vitória para ele, né? Porque a guerra não era humana, mas a guerra era espiritual. Então Deus deu estratégia e eles, conduzidos por Deus, fizeram tudo o que Deus mandou. Então Gideão obedeceu o Senhor, foi na força do Senhor e venceu a guerra espiritual, venceu a batalha. Assim somos nós. A gente só vence as nossas guerras espirituais, as nossas batalhas, se a gente depender de Deus, confiar em Deus, depositar no Senhor a nossa força. Nunca deposite a sua força na força do seu braço, no seu dinheiro, naquilo que você tem num banco, né, como reserva na sua poupança, porque amanhã você pode ficar sem, amanhã o devorador pode raspar a tua conta, né, que teve aí um plano Collor que raspou a conta de todo mundo. Então a gente não deve confiar nas coisas aqui de baixo, porque são passageiras, a traça e a ferrugem corrói, mas a nossa confiança como os homens e mulheres de Deus, como igreja do Senhor, tem que ser nele. A gente tem que depositar a nossa confiança nele. É isso que o Senhor tem nos confiado a fazer, né? Tem nos ensinado a fazer, né? Então, a partir do momento que eu comecei a dar crédito, a dar ouvido à palavra de Deus, Deus começou a sarar minhas feridas, a arrancar aquela dor do meu peito, aquela tristeza, e renovou o meu ânimo, né? Renovou a minha força. Por isso que aqui fala, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós não somos felizes, nós crentes, a gente passa tanta luta, o cristão passa tanta adversidade, é tanta peleja, e o povo do mundo olha, né? Eu lembro, o povo do mundo olha e fica admirado. Eu lembro, outrora, algum tempo, alguns anos atrás, né? Eu estava até testemunhando sobre isso, que quando eu estava passando uma luta na minha vida, quando eu estava me deparando com uma guerra, uma batalha espiritual, eu estava trabalhando na casa de alguém, de uma pessoa. E lá na casa dessa pessoa que eu estava trabalhando, eu era muito humilhada, muito perseguida, muito maltratada, muito judiada. Mas ali eu não baixei minha cabeça, eu confiava no Senhor, eu estava em confiança, confiava e confio no Senhor. Então aquela guerra que eu passei foi muito grande, mas na medida que eu depositei a minha confiança no Senhor, eu pude ver a vitória, eu pude alcançar a vitória, né? Porque Deus é fiel, Deus ele sempre abastece o nosso coração com porções de alegria, com renovo, ele renova as nossas forças como a da águia, né? Deus não criou o homem para o homem ficar debaixo de um jugo de tristeza, de depressão. Deus não te criou para você viver triste, de cabisbaixo, ser carrancudo, ser para baixo, ser negativo. Deus criou o homem para o homem ser sua imagem, a sua semelhança. Então nós temos que seguir os passos de Deus, nós temos que imitar Ele, nós temos que ser felizes, nós temos que ser alegre, nós temos que passar, e vamos passar momentos difíceis, sim, mas vamos passar como o povo de Israel, cantando, louvando e adorando o seu nome, né? Confiando no Senhor, que a gente não venha sair do primeiro amor. Quando a gente está no primeiro amor, as nossas guerras se tornam nada, se torna pequena, se torna vã, porque a nossa fé, ela é como um gigante, ela é maior, ela se sobressai. É isso que Deus quer de cada um de nós nesse dia de hoje.
versículo 40, versículo 11 que diga, verso 11, fala assim: e os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este é o dia do Senhor, por isto não vos entristeçais. Ali não era um dia reservado para a tristeza, foi um dia que Deus reservou para a alegria, né? Deus havia reservado a alegria, né? Havia reservado aquele dia para restaurar o seu povo, restaurar Jerusalém. Então Deus havia descido uma porção de alegria sobre o coração aquebrantado do seu povo, renovando a sua força, renovando o seu ânimo e trazendo de volta aquilo que os anos, aquilo que os gafanhotos, aquilo que Satanás roubou da tua vida. Deus vai restituir. Deus está prometendo nessa palavra restauração sobre Jerusalém. A alegria do Senhor é a nossa força. Versículo 12 fala: então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a fazer grandes regozijos, porque entenderam as palavras que lhe fizeram saber. Então o povo de Deus, o povo de Deus que não tem palavra de Deus é um povo deficiente, é um povo vulnerável, é um povo fraco. Mas o povo que se alimenta, o povo que se diz ser um povo de Deus e se alimenta da palavra de Deus todos os dias, ele é um povo forte. Israel era um povo forte, era um povo imbatível. As nações não conseguiam destruí-lo, derrotá-lo, porque a sua fé estava alicerçada na palavra de Deus. E todas as vezes que se deparamos com guerras, com batalhas, com afronta, com perseguição, com luto, com tristeza, e observamos, né, como a Bíblia diz, examinai as Escrituras. Quando a gente examina as Escrituras, a gente fortalece o nosso espírito, abastece o nosso espírito com as coisas do céu, com a palavra de Deus, que ela é vitamina para a nossa alma, ela é vitamina para o nosso entendimento. O nosso entendimento, ele se abre, né, na parte espiritual, porque da mesma forma que a gente quer conhecer as coisas na parte material, a gente também tem que ter entendimento das coisas espirituais. E só é espiritual aquele homem, aquela mulher que lê e procura entender a palavra de Deus. Eu sei que às vezes existem algumas palavras que são difíceis, mas para isso existe um dicionário bíblico. Se você não consegue entender a palavra de Deus, peça ao Espírito Santo para abrir o teu entendimento e, como complemento, compre para o seu crescimento espiritual, compre um dicionário bíblico, que você vai enriquecer os seus conhecimentos, você vai enriquecer a sua vida espiritual, você vai enriquecer a sua fé com conhecimento bíblico. Conhecer, a Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no entendimento, né? Às vezes a gente erra nas palavras, né? Às vezes a gente tropeça, mas isso não nos impede de pregar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é revelada aos simples, aquelas pessoas simples de coração, aquelas que têm um coração voltado para o Senhor, porque aqueles que são grandes já são grandes demais, já se acham grandes. Não que Deus não queira lhe salvá-lo, mas os grandes, a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar, porque o rico é prepotente, o rico ele confia na sua finança, no seu poder aquisitivo, né? E o pobre não, o recurso dele é Deus, ele corre para os pés de Deus, tudo que ele quer ele pede a Deus. Se ele precisa de salvação, ele corre para os pés de Jesus. Se ele precisa de um milagre, ele vai até Deus. Se ele precisa da parte financeira, né?
seus celeiros cheios, ele vai até Deus. Então o pobre, geralmente, ele tem um coração mais voltado para Deus do que o rico. O rico não, o rico ele já está com seus celeiros abastecidos, né? Ele já tem tudo nas suas mãos. Então muitas das vezes Deus permite uma enfermidade, uma doença sobrevir sobre a sua vida, para que ele reconheça que Deus é Deus na sua vida, né? Para que ele se incline no Senhor. É isso que a palavra de Deus nos ensina, né? E aqui fala: então todo o povo, o último versículo, vou ler novamente, que fala: então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhe fizeram saber. Como é bom quando a gente entende a palavra de Deus, né? Ela é clara, né? Quando ela vem de forma clara e simples, sem arrodeio, sem enfeitar, sem inventar tanta hermenêutica, sem inventar tanta coisa. Jesus, quando ele pregava de uma maneira tão simples que até as crianças podiam entender. Ele subia aos montes, aos lugares altos, a sua voz ecoava, alcançando a todos que se faziam presentes ali. E todos saíam dali, regozijando de alegria, feliz da vida, porque foram alcançados, né? Foram alcançados pela palavra de Deus. E como sempre, eu vou fazer o resumo dessa palavra. Qual o significado da palavra, do nome Neemias? O significado do nome Neemias significa aquele que Deus consola. Qual o significado do nome Esdras? Ajuda, auxílio, socorro. E o significado da palavra alegria? Alegria significa pleno, né? Júbilo, prazer, contente. Então a gente só é pleno, o homem só é pleno, só é realizado em Deus, né? Você pode ter a melhor faculdade que for, o melhor emprego que for, o melhor carro que for. Se o vazio, igual eu preguei, né? Na outra palavra, no outro vídeo, um vídeo anterior a esse, se o vazio que há no seu coração não for preenchido por Deus, pela alegria do Senhor, nada desse mundo vai satisfazer a sua vida, né? Quantos ricos não tiram a vida sem motivo, né? Dá um tiro na cabeça, pula do prédio. E a Bíblia diz que tem duas formas do homem perder a salvação. É a blasfêmia contra o Espírito Santo e ele tirar a sua vida. Então todo homem, toda mulher que tira a sua vida, ele perde a salvação, porque assim a palavra de Deus nos garante. E todo homem que blasfema contra o Espírito Santo, ele vai para o inferno também. Então, existem muitas pessoas que são vazias de Deus, e por elas ser vazia, não ser plena, não ser cheia do júbilo, não ter o Espírito Santo, não conhecer Jesus, né? Não se aproximar de Jesus, elas são vazias e nada preenche, nada, só Deus. Então, você hoje que não aceitou Jesus, eu te faço esse convite para você. Tome essa decisão hoje, entregue a sua vida a Jesus. Existem pessoas que estão dentro da casa do Senhor, mas ainda não conhecem o Senhor, como o filho pródigo, né? Havia 2 filhos de um homem, né? E esses 2 filhos, um deixou tudo e foi embora, e o outro estava na casa do Senhor, mas desfrutava de tudo que as bênçãos que o pai lhe dava, e ele não conhecia o pai. Então, assim, existem muitas pessoas que estão na casa do Senhor e não conhecem a Deus. Então, se você quer conhecer a Deus em águas mais profundas, quer conhecer a Deus mais de perto, mais intimamente, coloque a mão no seu coração. Eu vou fazer uma oração por você. E você que ainda não conheceu Jesus, não conhece Jesus, não aceitou Jesus como o Senhor da sua vida, hoje você tem essa oportunidade. Através desse vídeo você pode fazer uma confissão, né? Aceitando Jesus aonde você estiver, você pode colocar a mão no seu coração. Se você estiver num carro, pare o carro, coloque a mão no seu coração, no trabalho, no ônibus, no trânsito, em casa, né? Coloque a mão no seu coração que a gente vai fazer uma oração para que o Espírito Santo de Deus
Ele te convença da justiça e do juízo e Ele te revele quem é Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, perdão por pensamento, palavras e obras. Porque, Jesus querido, eu sou um simples vaso de barro, mas eu estou diante da Tua presença, Senhor. E eu te peço nessa hora que o Senhor venha visitar vidas, Senhor, que eu sei que tem uma importância muito grande para Tu, pessoas que ainda não te conhecem, pessoas que ainda não te confessou como Senhor e Salvador das suas vidas, que o Espírito Santo de Deus vá convencendo essas vidas, convertendo essas vidas, libertando, salvando, transformando, muda o cativeiro, muda essa história de derrota, essa história de tristeza dentro desse lar, dentro dessa família, essa história de miséria, que o Senhor venha, meu Deus querido, trabalhar no coração desse homem, dessa mulher, que ele venha se render ao Senhor, e o Senhor vai transformando essas vidas, vai transformando o caráter, vai mudando a mente, os pensamentos de suicídio, os pensamentos de morte, os pensamentos de derrota, a dureza do coração, a tristeza vai sendo repreendido, o luto, o desânimo, todo o mal vai sendo repreendido pelo poder que há no nome de Jesus. Vai trazendo libertação a vidas. Vai trazendo, Jesus, mudança de vida. Vai impactando. Vai fazendo algo novo. Em nome de Jesus, vai convertendo, vai quebrando as cadeias, as amarras espirituais, as algemas do maligno. Em nome de Jesus, vai promovendo vida e vida em abundância. E que a Tua palavra vá e produza o resultado a qual está sendo enviada. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Confirma a bênção e confirma a vitória em nome de Jesus. Amém.